Bom dia. Estou procurando por um homem chamado Silva. Ele esteve por aqui? A viagem foi longa, amigo. A maioria deles é. Aqui. Isso deve ajudar. Eu apostei tudo. A ficha está na mesa. Vamos ver o que vocês têm. É este o lugar. Você acha que eles estão lá dentro? Provavelmente. Mas precisamos ter cuidado com a rua da frente também. Olhem, tem alguém vindo atrás de nós. Precisamos entrar lá agora. Soube que eles estão esperando a nossa carga. Certo, mas fique de olho. Este lugar parece problemático. Finalmente chegamos. Aquele deve ser o salão. Parece que sim. Mas precisamos amarrar os cavalos primeiro. Este lugar parece um pouco parado. Fiquem atentos. Você está roubando! Eu vi você! Seu mentiroso! O que você disse? Parem com isso! Vou te encher de tiro, seu miserável bastardo! Nas montanhas, onde o silêncio ecoa tão alto quanto um tiro, vivia Elias Crow. Não o nome sussurrado em salões com uma mistura de medo e admiração, mas apenas Elias, um homem que trocou a fama de seu coldre por uma cabana isolada e a companhia das árvores. Durante anos, ele acreditou que poderia enterrar o pistoleiro que foi. Cada nascer do sol era uma promessa de paz. Uma tentativa de lavar das mãos a poeira e o sangue de um passado que ele não se orgulhava de lembrar. Ele queria esquecer o peso da arma, a rapidez do saque, o vazio que ficava depois do último eco do disparo. A solidão era sua penitência e sua salvação. Ele cortava lenha, caçava para sobreviver e observava as estações mudarem, convencido de que o mundo tinha finalmente se esquecido dele, assim como ele tentava se esquecer do mundo. Mas algumas lendas são teimosas demais para morrer. E alguns destinos são como sombras, sempre nos seguindo, não importa o quão rápido corremos. Enquanto Elias buscava o esquecimento, a ganância florescia nos vales abaixo. Uma pequena comunidade mineira construída com suor e esperança encontrou ouro. Não uma fortuna de reis, mas o suficiente para sonhar com um futuro melhor, para construir uma escola, para dar uma vida digna às suas famílias. O brilho do ouro, no entanto, não atrai apenas sonhadores. Ele atrai predadores. E o predador que chegou a este vale atendia pelo nome de Clint Barrow. Barrow não era um simples ladrão. Ele era um tirano com uma arma na mão e um exército de homens sem escrúpulos ao seu lado. Ele não queria apenas roubar o ouro, ele queria subjugar a alma da cidade. Impôs um imposto sobre cada pepita, cada grão de pó dourado extraído da terra. Era um imposto pago não com moedas, mas com medo. Qualquer um que ousasse desafiá-lo era transformado em exemplo. As ruas, antes cheias de esperança, agora ecoavam com o som das botas dos homens de Barrow e o silêncio aterrorizado dos mineiros. A notícia viajou rápido, levada pelo vento e por viajantes assustados. Rumores sobre a crueldade de Barrow e o desespero da cidade mineira subiram as montanhas, batendo na porta da cabana de Elias Crow como um fantasma indesejado. A princípio, ele ignorou. Não era mais sua luta. Ele tinha feito uma promessa a si mesmo, de nunca mais sacar suas armas por causa dos problemas dos outros. O mundo que se resolvesse. Mas as histórias continuaram chegando, cada uma mais sombria que a anterior. Falavam de famílias passando fome, de homens bons sendo humilhados, de uma comunidade inteira vivendo sob o jugo de um déspota. Uma noite, um jovem mineiro mal saído da adolescência subiu a montanha. Ferido e desesperado, ele não procurava o pistoleiro lendário, mas o homem que, segundo as histórias, já tinha defendido os indefesos. Ele contou a Elias sobre sua irmã, sobre seus pais, sobre o medo que sentiam ao acordar e ao dormir. Ele não pediu que Elias lutasse, ele pediu esperança. Naquele momento, olhando para o rosto do jovem, Elias viu os fantasmas de todas as pessoas que não conseguiu salvar no passado. Viu a inutilidade de sua fuga. Ele podia se esconder do mundo, mas não podia se esconder de sua própria consciência. A paz que ele buscou nas montanhas era uma ilusão, uma mentira que ele contou a si mesmo para poder dormir à noite. A verdadeira paz não era uma ausência de conflito, mas a coragem de enfrentar a injustiça. Ele percebeu que seu isolamento não era redenção, era covardia. Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia julgar sua alma, Elias Crow tomou uma decisão. Ele desenterrou o passado, literalmente.
Em uma caixa de madeira escondida sob o assoalho de sua cabana, estavam eles. Seus revólveres. Frios, pesados, mas familiares. Ao tocá-los, ele não sentiu o prazer da violência, mas o peso da responsabilidade. O pistoleiro não estava morto, estava apenas adormecido. A descida de Elias Crow da montanha foi como a de uma tempestade se formando no horizonte. Ele não era mais o homem encurvado e cansado que subiu anos atrás. Ele caminhava com um propósito renovado. Sua chegada à cidade mineira foi discreta, mas sua presença foi sentida imediatamente. As pessoas o olhavam com uma mistura de curiosidade e uma centelha de esperança que não ousavam expressar. Os homens de Barrow o viram como apenas mais um velho, um alvo fácil. Eles riram, fizeram ameaças. Foi o primeiro erro deles. Elias não respondeu com palavras. Sua resposta veio na forma de um movimento tão rápido que mal pôde ser visto. 2 dos homens de Barrow estavam no chão antes mesmo de entenderem o que aconteceu. O som dos disparos ecoou pela rua principal, mas era um som diferente. Não era o som da tirania, era o som da resistência. Era a primeira nota de uma canção que a cidade havia esquecido como cantar. Clint Barrow não era um homem que aceitava desafios. A audácia de Elias o enfureceu. Ele não via um lendário pistoleiro. Via uma ameaça ao seu poder, um insulto à sua autoridade. Ele reuniu seus homens e prometeu esmagar aquela faísca de rebelião antes que se tornasse um incêndio. O confronto era inevitável. A cidade se tornou um campo de batalha. Não foi um duelo nobre ao pôr do sol. Foi uma guerra suja, travada em becos empoeirados, em saluns e nas ruas principais. Elias não lutou sozinho por muito tempo. Inspirados por sua coragem, os mineiros pegaram pás, picaretas e velhas espingardas. Eles não eram pistoleiros, mas eram homens lutando por suas casas, por suas famílias. Eles lutaram com a ferocidade de quem não tem mais nada a perder. Elias se movia entre eles, não como um salvador solitário, mas como um veterano experiente guiando soldados em sua primeira batalha. Cada tiro que ele dava era preciso, cirúrgico, com o objetivo de desarmar, de incapacitar, de quebrar o espírito do inimigo. Ele não estava matando por prazer ou por glória, estava lutando pela vida. O duelo final entre Elias Crow e Clint Barrow aconteceu na praça central, cercado pela poeira, pelo cheiro de pólvora e pelos olhos atentos de toda a cidade. Barrow era rápido, impiedoso e arrogante. Ele acreditava que sua juventude e brutalidade superariam a idade e a lenda de Elias. Mas ele subestimou o que Elias realmente era. Elias não era apenas um homem rápido com uma arma. Ele era um homem que tinha vivido com as consequências de cada tiro que deu. Ele conhecia o peso de tirar uma vida. Barrow lutava por ouro e poder. Elias lutava por redenção. E a redenção é uma força muito mais poderosa. O confronto foi breve e decisivo. O eco do último disparo pairou no ar, e quando a poeira baixou, apenas um homem estava de pé. Clint Barrow jazia no chão, sua tirania terminada para sempre. O silêncio que se seguiu foi profundo, mas logo foi quebrado pelo som tímido de aplausos, que cresceu até se tornar um rugido de celebração e alívio. Naquele momento, em meio à gratidão dos mineiros, Elias Crow encontrou o que procurava. Não era o esquecimento, mas o perdão. Não o perdão dos outros, mas o seu próprio. Ele percebeu que não podia apagar seu passado, mas podia usá-lo para construir um futuro melhor para alguém. A redenção não veio do isolamento, mas da conexão. Não veio do silêncio, mas do som de um tiro disparado pela razão certa. Ele não ficou na cidade para ser um herói. Quando o sol da manhã seguinte nasceu, Elias Crow já estava a caminho de volta para sua montanha. Mas desta vez, ele não estava fugindo. Ele estava voltando para casa. Ele ainda era um homem solitário, mas não estava mais sozinho. Ele carregava consigo a gratidão de uma cidade e a paz de uma alma que finalmente encontrou seu propósito. E nas montanhas, o silêncio que ele encontrou não era mais vazio. Era preenchido pelo eco de um único disparo, um som que não significava mais morte e arrependimento, mas vida, esperança e, finalmente, redenção. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história de coragem e redenção no Velho Oeste, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas como esta. Deixe nos comentários o que você achou da jornada de Elias Crow. Até a próxima! Capítulo 1 Homem que deixou as armas. O sol caía lento sobre as colinas poeirentas de Red Bluff, tingindo o horizonte de um laranja queimado. O vento soprava fino, arrastando a poeira que se agarrava às cercas quebradas,
e aos esqueletos das antigas minas. Ali, no coração esquecido do oeste, o som mais comum era o ranger das portas batendo contra o vento, e o eco distante de uma cidade que, há muito, perdera de uma montanha árida, um homem cortava lenha. Elias Quão, cabelos grisalhos, barba por fazer, mãos calejadas. Seu rosto era o retrato do tempo e da culpa. Cada cicatriz contava uma história, e todas terminavam do mesmo jeito, com o som de um disparo. Ele vivia sozinho havia quase 10 anos, desde o dia em que prometeu nunca mais tocar em um revólver. O passado perseguia em silêncio, como o farfalhar das folhas secas que dançavam ao redor de sua cabana. Ao entardecer, Elias se sentou na varanda, observando o horizonte enquanto o sol se escondia atrás das montanhas. Ao seu lado, um copo de uísque barato, e o olhar cansado de quem já vira de perto o inferno. De repente, ouviu um som. Primeiro leve, depois mais forte, cascos de cavalo subindo o caminho estreito que levava à sua casa. Elias se levantou devagar, apoiando o machado no batente da porta. 2 cavaleiros se aproximavam. Um homem jovem, de chapéu amassado, e uma mulher com roupas de viagem empoeiradas. Pararam diante dele. Boa tarde, senhor, disse o rapaz, com a voz trêmula. O senhor é Elias Quão. Elias olhou sem responder. O nome parecia um fantasma que ele já não queria ouvir. Quem pergunta? Murmurou. A mulher deu um passo à frente. Seus olhos eram firmes, embora carregassem o peso da urgência. Meu nome é Moa Ellison. Sou da cidade de Clearwater. Viemos procurar ajuda. Disseram que o senhor foi pistoleiro, um dos melhores. Elias soltou uma risada seca, quase um suspiro de desprezo. Foi, há muito tempo. Virou o copo e bebeu o resto do uísque. Hoje sou só um homem tentando viver em paz. Moa trocou um olhar rápido com o rapaz. Paz? Lá em Clearwater ninguém sabe o que é isso. Ela respirou fundo. Clint Bowell tomou tudo. O ouro, as minas, o comércio, até a igreja. Cobra o que quer, mata quem não paga. Nosso povo está morrendo de fome. Elias. O nome fez o pistoleiro se endireitar. Clint Bowell. Aquele nome soava como conhecido pelas emboscadas, e por deixar cidades inteiras de joelhos, antes de desaparecer com o ouro. E por que vieram a mim? Elias perguntou, firme. A lei que resolva isso. O rapaz deu um passo à frente, indignado. A lei é ele. O xerife trabalha para Bowell. Ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Silêncio. O vento soprou mais forte, levantando a poeira ao redor deles. Elias encarou o horizonte. Em seu rosto, o conflito se desenhava, entre o juramento que fizera a si mesmo, e o chamado inevitável da justiça. Moa deu o último golpe. Disseram que o senhor já lutou contra homens piores. E venceu. Elias olhou para o chão. Lembranças o atravessaram como lâminas. Corpos no deserto, cheiro de pólvora, sangue nas mãos. Depois, o rosto de Sara, sua esposa morta em uma das guerras que ele mesmo começou. Por fim, respondeu baixo, vocês não deviam ter vindo aqui. Entrou na cabana e fechou a porta. Lá fora, a noite caiu. Os cavaleiros montaram de novo, e começaram a descer o caminho em silêncio. O som dos cascos ecoando na encosta. Dentro da cabana, Elias sentou-se à mesa e olhou para a parede. Ali, coberto por um cobertor velho, estava o coldre duplo que ele jurara nunca mais usar. Passou os dedos por cima, hesitante. De repente, um som seco, um estalo lá fora. Elias se levantou, pegou a velha espingarda de caça que mantinha carregada e saiu lá pela porta. No escuro, 2 cavaleiros armados se aproximavam furtivos. Eram capangas de Bowell, seguindo os rastros de Moa. Elias não pensou. A arma disparou bum. O primeiro homem caiu do cavalo antes que o segundo pudesse reagir. O segundo tentou puxar o gatilho, mas Elias já estava no flanco, movendo-se com a precisão de quem ainda lembrava cada reflexo. Mais um disparo. Silêncio. O vento voltou a soprar. Elias olhou para os corpos, e depois para o caminho que levava à cidade. Sabia o que aquilo significava. Clint Bowell agora saberia que Elias Quão estava vivo. Na manhã seguinte, Elias cavalgava pelo deserto. O sol queimava forte. Cada passo do cavalo levantava uma trilha de poeira que parecia se estender até o inferno. Ele parou no topo de uma colina e olhou para baixo. Clearwater, uma cidade pequena, com as construções de madeira gastas, o sino da igreja enferrujado, e uma bandeira rasgada tremulando sobre o prédio do xerife. De longe, parecia um lugar comum. Mas bastava olhar mais de perto para ver os sinais da dominação. Homens armados nas esquinas, cartazes com a marca de Bowell, e olhares desconfiados em cada janela. Ao atravessar a rua principal, Elias percebeu o medo impregnado nas pessoas.
Mulheres fechavam as portas, crianças se escondiam. Um velho limpava a calçada sem levantar o olhar. Do outro lado da rua, uma placa balançava ao vento. Saloon da Esperança, o nome era quase uma ironia. Elias amarrou o cavalo e entrou. O bar estava quase vazio. Apenas o som desafinado de um piano quebrado e o cheiro de uísque barato. Atrás do balcão, um homem de bigode grisalho o observava. Não me diga, Elias Crow, disse o barman, com um sorriso nostálgico. Pensei que tivesse virado lenda. Às vezes, é melhor deixar as lendas mortas, respondeu Elias, seco. O homem serviu uma dose e empurrou o copo. E o que traz o velho Crow de volta pro inferno? Elias virou o copo. Ouro e um filho da mãe chamado Clint Bowell. O barman soltou um assobio baixo. Então vai precisar de mais do que uma garrafa. Nesse instante, as portas do saloon se abriram com um estrondo. 3 homens armados entraram, rindo alto. No centro deles, um sujeito com colete de couro, olhar de predador e cicatriz no rosto. Era Ois, o braço direito de Bowell. Olha só o que temos aqui, disse ele, aproximando-se. Elias Crow, vivo e sentado num bar como se ainda fosse 1872. Elias se manteve calado. Ois continuou, provocando. Clint vai adorar saber que o velho lobo voltou pro deserto. Vai querer te ver. De joelhos. O silêncio durou um segundo. Depois, o som inconfundível, o clique de um revólver sendo armado. Elias moveu-se rápido, mais rápido do que qualquer homem ali poderia esperar. 2 disparos. Ois caiu, o copo de uísque se espatifou no chão, e os outros recuaram atordoados. O saloon ficou em silêncio. O barman limpou o balcão devagar. Elias recolocou o chapéu, olhou em volta e disse: avisem a Clint Bowell que o eco voltou. Saiu pela porta enquanto o vento soprava forte, espalhando a poeira e o medo pela cidade. Naquela noite, Elias montou acampamento nos arredores de Clearwater. O fogo crepitava enquanto ele limpava suas armas antigas, revólveres Colt de cano longo, com o cabo de marfim amarelado pelo tempo. As estrelas iluminavam o céu do deserto como pequenas brasas suspensas. Capítulo 2. O preço do ouro. O amanhecer chegou pesado sobre Clearwater. O ar trazia o cheiro do medo e do ferro quente. Depois do tiroteio no saloon, a notícia correu como fogo em capim seco. Elias Crow estava de volta. Para alguns, isso era esperança. Para outros, uma sentença de morte. Dentro do casarão principal da cidade, Clint Bowell ouvia em silêncio o relato de seus capangas. Sentado atrás de uma mesa feita com madeira escura, cercado de garrafas, mapas e pilhas de ouro em pó, ele tamborilava os dedos sobre o tampo, enquanto olhava para o horizonte pela janela. Então é verdade, murmurou. O velho lobo saiu da toca. Royce estava morto. Isso, para Bowell, era mais do que uma provocação, era um desafio público. Ele se virou lentamente para o capanga que trazia a notícia. Quantos viram? Todo o saloon, chefe. O homem é rápido, muito rápido. Rápido não é o bastante, disse Bowell, acendendo um charuto. Quero que o tragam para mim, vivo, se possível. Morto, se for preciso. O capanga hesitou. Ele não está sozinho. Dizem que a moça Ellison está com ele. Bowell deu uma risada rouca. Então tragam ela também. Quero que o povo veja o que acontece com quem tenta desafiar o dono do ouro. Ele puxou o gatilho de um rifle decorativo que mantinha na parede e disparou uma bala seca contra o chão só pelo som. O barulho ecoou por toda a casa, assustando os homens. Bowell se inclinou sobre a mesa e murmurou: aqui em Clearwater, até o eco me obedece. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, Elias e Moa observavam o movimento pela colina. Ele usava o telescópio antigo que mantivera guardado junto das armas, estudando as rotas de patrulha. 2 grupos armados circulavam a rua principal. Um terceiro guardava as minas. Eles estão reforçando o perímetro, disse Elias. Bowell vai mandar gente para fora da cidade também. Moa cruzou os braços, apreensiva. Então o que a gente faz? Elias guardou o telescópio. A gente começa pelo ouro. Ele desceu do cavalo e se aproximou de uma carroça abandonada à beira da trilha. Abriu a lona e encontrou sacos de minério empilhados, marcados com o selo B&W. A empresa fantasma que Bowell usava para esconder seus lucros. É assim que ele controla tudo, explicou Elias. Ele não só rouba o ouro, ele controla o transporte, o comércio, o peso da balança e até quem pode cavar. Então vamos roubar de volta, disse Moa, firme. Elias olhou para ela e esboçou um meio sorriso. Roubar de ladrão. Gosto do seu jeito de pensar. Mais tarde, no velho moinho,
Elias reuniu um pequeno grupo de moradores. Homens simples, cansados, mas com fogo nos olhos. Entre eles, Jonas Pike, ferreiro da cidade. Benito, um ex-mineiro mexicano, o jovem que acompanhara Moa até sua cabana. Vocês sabem o que estão fazendo? Perguntou Elias. Bauan tem mais de 40 homens. Cavalos, rifles, dinamite. Jonas respondeu com firmeza. E nós temos o que ele nunca vai ter. Nada a perder. Um murmúrio de concordância se espalhou. Elias assentiu. Então é o bastante. Puxou um mapa sobre a mesa improvisada. Hoje à noite, um carregamento de ouro vai sair pela estrada norte. 5 carroças, 6 cavaleiros de escolta. A gente vai interceptar no desfiladeiro. Benito olhou com receio. E se for armadilha? Elias deu de ombros. Então é o dia da sorte deles. Ou nosso. Moa observava o grupo, e pela primeira vez, viu esperança brilhar no olhar daqueles homens. Era pequena, frágil, mas era esperança. Noite desfiladeiro de Clearwater, o vento uivava entre as pedras. O luar prateava o chão poeirento. Elias e os homens estavam escondidos, espalhados pelas rochas, com armas apontadas para a trilha. O som distante dos cascos ecoava cada vez mais perto. Mantenham o foco, sussurrou Elias. Esperem o sinal. As carroças surgiram em fila, rangendo sob o peso dos barris. 6 cavaleiros as escoltavam. Um deles carregava uma lanterna, o brilho dourado refletia nos sacos de minério. Elias ergueu o braço. O primeiro disparo veio do alto. Bang! Um cavalo tombou, os outros se espalharam. O tiroteio explodiu pelo vale. Acertou um dos condutores. Benito atirava com calma, mirando as rodas das carroças. Elias desceu o morro como um raio, revólver em punho. 2 disparos certeiros, 2 homens a menos. Moa, escondida entre as pedras, observava tudo com o coração na garganta. O som das balas ecoava entre as rochas como trovões. Em poucos minutos, tudo terminou. Silêncio. O último cavaleiro fugiu em disparada. Elias se aproximou da carroça principal e abriu um dos barris. Mas em vez de ouro, encontrou areia pintada. Maldição. Era uma armadilha. De repente, o som seco de engatilhar de rifles veio de todas as direções. Homens surgiram das sombras do desfiladeiro, cercando-os. No topo, Clint Barrel, montado em seu cavalo preto, sorria no escuro. Boa tentativa. Crow, gritou ele, mas você devia ter ficado morto. O fogo cruzado começou. Elias mergulhou atrás da carroça. As balas ricocheteavam, levantando faíscas. Benito caiu atingido no ombro. Jonas puxou o corpo dele para trás. Elias olhou ao redor, estavam cercados. Mas o pistoleiro nunca precisou de muitos homens. Só pegou um barril, abriu a tampa e despejou pólvora sobre o chão. Leão! Gritou. O esqueiro. O garoto jogou. Elias riscou a pedra e lançou a chama. O vale explodiu em uma nuvem de fogo. As carroças pegaram fogo, os cavalos se dispersaram, e o som da explosão ecoou como trovão sobre as montanhas. Quando a fumaça baixou, Elias já não estava lá. Horas depois, no alto das colinas, o grupo se reagrupava. Benito gemia de dor, e Moa pressionava o ferimento. Elias olhava para o vale em chamas. Perdemos a chance de ouro, disse Leão, frustrado. Não respondeu Elias, calmo. Ganhamos tempo. Agora Baal sabe que não pode dormir em paz. Moa olhou para ele, admirada e temerosa. Isso não vai parar, vai? Não respondeu Elias. Enquanto ele tiver ouro, o sangue vai continuar correndo. Manhã seguinte, Clearwater, a cidade acordou em silêncio. O sino da igreja tocou sozinho, levado pelo vento. No centro, uma forca improvisada. Baalam estava lá, cercado de capangas e curiosos. 3 corpos enforcados, homens que Elias libertara da mina dias antes. Baalam subiu no palanque e gritou para todos ouvirem. É isso que acontece com traidores. Apontou para a multidão. Quem esconder Elias Crown vai ter o mesmo destino. As pessoas abaixaram a cabeça. Ninguém ousava falar. Entre a multidão, uma mulher mantinha os punhos cerrados. Moa. Os olhos dela queimavam de raiva. Barrow sorriu de canto e desceu. Ora, a garotinha Ellison. Maldito, sussurrou ela. Cuidado com a língua, ele tocou o queixo dela com o cano da arma. Um dia desses, o ouro vai acabar. E quando acabar, o medo é tudo que vai sobrar. Ele se afastou rindo, mas Moa não desviou o olhar. Sabia que Elias estava lá fora, e que aquela humilhação teria resposta. Nas colinas, ao entardecer, Elias montava sozinho, observando a cidade de longe. O vento soprava o mesmo pó avermelhado do dia em que tudo começou. Ele parou o cavalo, tirou o chapéu e murmurou para si mesmo. O ouro fez escravos até dos homens livres. Guardou o chapéu, firmou as rédeas e completou.
mas a vingança ainda Desceu é o o caminho com os olhos fixos no horizonte. A guerra estava declarada, e dessa vez não seria por redenção, seria por justiça a ferro e fogo. O vento do deserto soprava quente e cortante, como se cada grão de areia quisesse lembrar Elias de que o inferno ainda tinha lugar para ele. Desde o ataque ao comboio, a cidade de Clearwater estava em alerta máximo. Homens de Baal patrulhavam cada estrada, cada celeiro, cada pedacinho de sombra. Mas Elias sabia quanto mais homens na rua, menos guardas nas minas. E era lá que ele queria estar. Noite planalto das pedreiras sob a luz fria da lua. Elias, Moa e Leon avançavam entre as formações rochosas. A mina principal, chamada Monte Gerion, ficava encravada no lado norte da serra, e era o coração pulsante do império de Baal. Ali, dezenas de trabalhadores eram forçados a cavar dia e noite, vigiados por guardas armados. Moa rastejava na frente, observando pelo binóculo. Vejo 4 sentinelas na entrada. 2 com rifles, 2 com lanternas. Elias assentiu, carregando o rifle. Vamos pelos túneis laterais. A mina tem saídas antigas que Baal nunca descobriu. Como sabe disso? Leon. Elias respondeu sem olhar para trás, porque eu mesmo ajudei a abrir uma, há 20 anos. O garoto ficou em silêncio. Aquelas palavras diziam mais do que qualquer confissão. Elias já fora parte daquele mundo, um caçador de ouro. Um homem movido pela mesma cobiça que agora tentava destruir. Dentro da mina o ar era pesado, úmido, sufocante. O som dos martelos batendo nas pedras ecoava nas profundezas, misturado a toses e gemidos. Homens magros, cobertos de poeira e suor, trabalhavam sob o olhar cruel dos capangas. Um deles chicoteava um mineiro que parara para beber água. Elias se esgueirou pela lateral, passando entre as sombras. Quando o capanga ergueu o chicote de novo, uma mão o agarrou por trás. Craque! Um golpe seco quebrou o pescoço do homem, e o corpo caiu silencioso. Os trabalhadores se entreolharam, assustados. Um deles, um senhor de barba grisalha e olhos fundos, reconheceu Elias. Você, é ele, o pistoleiro. Elias colocou o dedo sobre os lábios. Vim tirar vocês daqui. O velho balançou a cabeça. Não dá para sair. Eles controlam tudo. Eu controlo a saída. Que vocês confiem em mim. Moa e Leon surgiram atrás dele, ajudando os feridos e distribuindo água. A esperança começou a brotar como uma chama tímida entre os rostos exaustos. Mas então, um som cortou o ar. Ei, quem está aí? 2 guardas apareceram na curva do túnel com lanternas. Elias reagiu primeiro, 2 tiros rápidos. Os homens caíram antes de gritar. Mas o som dos disparos ecoou pelas galerias como trovão. Merda! Rosnou Elias. Eles vão vir em peso. Caos subterrâneo, o chão tremeu sob o peso das botas. Vozes ecoavam pelos corredores, dezenas de homens gritando ordens. Elias guiava o grupo pelos túneis estreitos, as tochas iluminando apenas o necessário. Moa segurava o velho mineiro. Leon ajudava 2 jovens feridos. Atrás deles, o som de disparos se aproximava. Eles dobraram uma curva e encontraram um portão de ferro enferrujado. Elias chutou, mas o trinco não cedeu. Leon, a dinamite. O garoto puxou o pequeno tubo do saco, e Elias o acendeu com a tocha. Correu. A explosão sacudiu o túnel. Poeira, gritos. Quando a fumaça se dissipou, havia um buraco aberto e além dele, o ar fresco da madrugada. Os mineiros começaram a sair um a um, mas Elias ficou para trás, cobrindo a retaguarda. Foi então que ouviu uma voz familiar atrás dele. Crow. Clint Baal estava ali das sombras com o sorriso de um demônio satisfeito. Atrás dele, 4 homens armados. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você ia voltar para o subsolo. Baal avançou devagar. É o único lugar onde os fantasmas se sentem em casa. Elias levantou a arma. E é onde você vai ficar, se der mais um passo. Baal acha mesmo que pode me matar, Elias? Não, mas posso te enterrar junto com o seu ouro. Baal apertou os olhos. Sabe por que eu deixo eles cavarem até sangrar? Porque o ouro ensina uma lição. Ele mostra o preço da fraqueza. E eu sei o preço da ganância, respondeu Elias. Eles atiraram ao mesmo tempo. O som do disparo ecoou como trovão. A bala de Elias atingiu o ombro de Baal. A de Baal rasgou o braço do pistoleiro. Baal cambaleou para trás, gritando de raiva. Elias se jogou no chão, rolando por uma encosta interna da mina. Rochas desabaram, separando os dois por uma nuvem de poeira e fogo. Exterior base da montanha Moa, e os sobreviventes olhavam ansiosos para a saída. De repente, Elias surgiu, mancando, coberto de sangue e fuligem. Leon correu até ele.
Pensei que tivesse morrido. Quase respondeu, arfando. Mas Baal ainda está lá. Moa olhou para o horizonte, onde a fumaça saía do topo da mina. Então ele vai achar que você morreu também. Elias sorriu. Que ache. Às vezes, o inferno precisa acreditar que venceu. Nos dias seguintes, os mineiros libertos se esconderam em uma antiga cabana abandonada a leste da serra. Lá, Elias planejou o próximo passo. Mas algo o inquietava. Durante a fuga, um detalhe o atormentara. As pedras de ouro que vira na mina não eram naturais. Havia marcas gravados como se alguém as tivesse moldado, não extraído. Ele examinava um pedaço sob a luz da lamparina quando Moa entrou. Não vai dormir, não é? Isso aqui não é ouro comum, respondeu ele. Baal está escondendo algo. O que quer dizer? Que talvez o ouro seja só o começo. Antes que pudesse explicar, Leon entrou apressado. Elias, um dos mineiros sumiu. Velho, o de barba grisalha. Disseram que ele saiu para buscar água, mas nunca voltou. Elias se levantou, olhos atentos. Ou ele foi levado, ou nunca esteve do nosso lado. Nas sombras do acampamento de Baal, o velho mineiro andava com passos lentos até o casarão principal. 2 capangas o escoltavam. Ele carregava uma pequena sacola e dentro dela, o fragmento de ouro que Elias investigava. Baal, com o braço enfaixado, olhou para ele e sorriu com desdém. Sabia que um velho rato não resistiria à tentação. O mineiro abaixou a cabeça. Ele sabe das marcas, senhor. Disse que vai descobrir tudo. Baal segurou o pedaço de ouro à luz da lamparina. O símbolo gravado brilhava, 2 serpentes entrelaçadas. Então ele ainda não entendeu, murmurou Baal. O ouro é só a superfície. O que está debaixo é o verdadeiro poder. Virou-se para o capanga. Diga aos homens que quero Clearwater limpa. Nenhum traidor, nenhum mineiro, nenhum qual. E o velho, Baal sorriu, sem olhar para ele. Enterre com o ouro. Assim ele finalmente vai descansar, cercado daquilo que o matou. Ao amanhecer, cabana dos refugiados, Elias acordou com um som distante de tiros. Correu até a janela e viu colunas de fumaça subindo. O acampamento havia sido localizado. Os capangas de Baal avançavam em formação, atirando sem piedade. Gritos ecoavam no vale. Puxava os sobreviventes para os cavalos. Leon tentava proteger os mais velhos. Elias pegou o rifle e saiu pela porta, atirando com precisão cirúrgica. O tiroteio se estendeu por minutos que pareciam horas. Corpos caíam, cavalos relinchavam, o som das balas era ensurdecedor. Quando a fumaça baixou, metade do grupo estava ferida, e a cabana em chamas. Elias respirava ofegante, sujo de sangue. Olhou para os sobreviventes poucos, exaustos, famintos. Moa se aproximou, lágrimas nos olhos. Perdemos não muitos, respondeu ele, olhando para o horizonte. Perdemos tempo. Agora é a vez deles perderem sangue. Elias apertou o punho sobre o coldre e completou. O ouro de Baal vai ser pago com o sangue dele, grama por grama. O vento soprou pelas ruínas da cabana, levando consigo o cheiro de pólvora e vingança. E pela primeira vez, desde que voltara à guerra, Elias sentiu o peso real do nome que o Oeste lhe dera, o Eco, porque onde Elias passava, a morte sempre respondia com um som. Capítulo 3. O chamado das armas. À noite caiu sobre Dry Creek, como um manto pesado. As luzes fracas das casas piscavam entre as rachaduras das janelas, e o vento trazia consigo o som distante do saloon, gargalhadas, copos se chocando, e o ranger de botas no assoalho. Mas acima de tudo, havia um silêncio estranho, o tipo de silêncio que precede a tempestade. Elias estava sentado em sua varanda, a velha espingarda apoiada ao lado, olhando para o nada. As palavras do xerife ecoavam em sua mente. Clint Baal quer o ouro, e não vai parar até enterrar quem ficar no caminho. Ele já ouvira esse tipo de ameaça antes e sabia como terminava. Sempre da mesma forma. Sangue na poeira, cruzes novas no cemitério. De repente, passos se aproximaram. Eram 2 homens, com chapéus gastos e rostos endurecidos. Um deles trazia o olhar de quem já tinha visto o inferno. Senhor Crow, disse o mais velho, o xerife mandou a gente. Disse que o senhor talvez aceitasse ajudar. Elias não respondeu de imediato. Apenas olhou para eles, medindo cada gesto, cada respiração. Perguntou com voz rouca, como se as palavras lhe pesassem na garganta. Baal mandou fechar a mina. Disse que ninguém trabalha amanhã. Quem desobedecer, vai para a vala. O homem hesitou. O povo precisa de alguém que saiba lutar. Elias abaixou o olhar. Essa palavra o perseguiu a vida toda. Mas algo dentro dele despertou.
Um lampejo antigo não de ódio, mas de propósito. Levantou-se devagar, como quem arrasta um passado inteiro nas costas, e foi até um baú coberto por pó. Quando o abriu, o som do ferro raspando ecoou como um trovão contido. Lá dentro estavam suas velhas pistolas, 2 Colts de cano longo, com o cabo gasto pelo tempo e pela memória. Elias passou os dedos por elas, sentindo o peso familiar. Achei que nunca mais veria esses brinquedos, murmurou o homem mais jovem, com um meio sorriso nervoso. Eu também, respondeu Elias, prendendo o coldre à cintura. Mas tem hora que o passado chama, e é falta de respeito não atender. Os 2 homens se entreolharam. O silêncio foi substituído pelo som metálico de um tambor girando. Elias girou o revólver, encaixou o cilindro, e o som seco do clique ecoou na cabana. Amanhã, disse ele, amanhã o povo volta para a mina. E se Baal quiser ouro, vai ter que cavar do lado errado da terra. Na manhã seguinte, Dry Creek acordou sob um sol vermelho, como se o próprio céu pressentisse o que viria. Os mineiros desceram até o vale em silêncio, carregando pás, picaretas e o medo, mas Elias estava lá, montado em seu cavalo preto, no alto da colina, calmo, como um fantasma do passado que voltava para cobrar uma dívida antiga. Quando os capangas de Baal apareceram, o pó levantou no horizonte. Havia uns 10 deles, armados até os dentes, com lenços cobrindo o rosto e o símbolo do escorpião preso nos chapéus, o mesmo que Elias lembrava de tempos sombrios. O líder, um sujeito magro com cicatriz no queixo, avançou. Quem mandou abrir essa mina? Gritou. Por acaso vocês esqueceram quem manda aqui? Elias respondeu por todos. Manda quem tem coragem de olhar um homem nos olhos. Você tem? O bandido riu. E quem é você, velho? Outro morto-vivo tentando brincar de herói. Elias desmontou com calma, o casaco de couro se abrindo ao vento. O nome é Crow. Elias Crow. O silêncio caiu pesado. Alguns homens recuaram, outros trocaram olhares nervosos. Aquele nome ainda tinha peso. O líder tentou disfarçar o medo com sarcasmo. Dizem que você morreu há 10 anos. Elias sorriu de canto. Morrer é fácil. Difícil é viver carregando o que já fez. O vento soprou forte. Um galho seco rolou entre eles. E então o som seco do primeiro disparo cortou o ar. Em menos de 2 segundos, Elias sacou e atirou. 1, 2, 3 tiros. Precisos. Quando a poeira baixou, 3 homens estavam no chão. Os outros fugiram, gritando o nome dele como se fosse o próprio diabo. Os mineiros ficaram em choque. O xerife, que observava de longe, só conseguiu dizer, então é verdade. O velho Crow voltou. Elias recolocou o chapéu e olhou para o horizonte. Não voltei, murmurou. Só cansei de ver gente boa sendo enterrada. Naquela noite, o nome de Elias Crow se espalhou pela cidade. As portas se abriram, as vozes voltaram, e o medo começou a rachar. Mas Clint Powell, ao ouvir a notícia em seu escritório, apenas acendeu um charuto e sorriu. O velho corvo, hein? Disse, soprando a fumaça. Então ele quer voar de novo. Virou-se para seu capanga mais próximo, um brutamontes de olhar frio. Manda um recado para ele. Que tipo de recado, chefe? Aquele que vem com fogo. O homem assentiu. Naquela mesma noite, 3 silhuetas surgiram entre as sombras, carregando tochas. E o destino de Dry Creek estava prestes a pegar fogo literalmente. Capítulo 4. Fogo em Dry Creek. O céu estava pesado, de um vermelho sujo, como se pressentisse tragédia. Dry Creek dormia em silêncio, mas o silêncio do medo, aquele que se instala quando todos sabem que algo ruim vai acontecer, só não sabem quando. Elias estava acordado, sentado à mesa da taverna. O cheiro de uísque misturava-se ao da madeira velha e da vela derretendo. O xerife, à sua frente, girava o chapéu nas mãos. Eles não vão engolir o que aconteceu hoje, disse o xerife. Baal vai querer vingança. Elias bebeu um gole devagar. Que ele venha. O homem suspirou, cansado. Você não entende. Esse sujeito tem meia cidade comprada. Juiz, delegado, até o pastor. Não é só ele e os capangas, é o sistema inteiro. Eu vivi o suficiente para saber que todo o sistema apodrece quando encontra fogo. Antes que o xerife respondesse, o som de galopes ecoou do lado de fora. Muitos. Depois, gritos. Fogo. Eles estão queimando as casas. Elias saltou da cadeira. Em segundos, o saloon virou um pandemônio. Gente correndo, garrafas caindo, cavalos relinchando lá fora. Quando ele abriu a porta, a noite estava iluminada por labaredas. 3 casas já ardendo, o vento espalhando faíscas como chuva do inferno. Mulheres gritavam,
Homens tentavam apagar o fogo com baldes de água inúteis. E no meio da rua, montado num cavalo branco, estava Colt Veckles, o capanga mais cruel de Clint Bowell, conhecido por incendiar vilas inteiras no Kansas. "Bonita cidadezinha que vocês têm", gritou ele, rindo. "Pena que o fogo gosta de novidade." Elias andou até o centro da rua, com passos lentos, o olhar fixo no homem. O calor das chamas refletia nos olhos frios do pistoleiro. "Apaga isso, Veckles", disse, firme, "ou vai se queimar junto." O riso cessou. Veckles puxou a arma, rápido. Mas Elias foi mais rápido como um trovão. O capanga foi arremessado do cavalo. A multidão gritou. Elias girou o tambor e recarregou, o rosto endurecido pelo brilho do fogo. Outros homens surgiram das sombras, disparando em direção à taverna. O xerife se jogou atrás de um barril. Elias se abaixou, devolvendo 2 tiros certeiros. Um capanga caiu. Outro recuou mancando. "Para trás! Protejam as mulheres!" O xerife. A batalha pela cidade havia começado. Os sons se misturavam: tiros, gritos, cavalos em pânico, madeira estalando. Elias movia-se como um predador antigo. Cada disparo seu era medido, frio, letal. Mas os inimigos eram muitos. Enquanto os moradores tentavam conter as chamas, uma granada de óleo foi lançada contra o armazém. O prédio explodiu, espalhando fogo e destroços. Elias caiu, atordoado, a poeira cobrindo seu rosto. Quando se levantou, viu uma menina presa sob uma viga em chamas. Sem pensar, correu. As chamas lambiam suas mangas, o ar queimava nos pulmões, mas ele puxou a madeira e tirou a criança dali. "Vai! Corre para a igreja!" Tossindo. A menina correu, e Elias olhou em volta. Dry Creek estava virando cinzas. Foi então que ele ouviu um som conhecido, um assobio agudo, vindo do beco. Girou o corpo e viu um rosto que nunca pensou ver de novo. Silas Kane, antigo parceiro, traidor, agora a serviço de Clint Bowell. "Elias Crow", disse Silas, com um sorriso sujo. "Achei que tinha enterrado você 10 anos atrás. E eu achei que você tinha aprendido a viver sem vender alma." Silas apontou o revólver. "O ouro muda tudo, meu velho." O tempo parou. 2 homens, 2 passados entrelaçados por balas e escolhas ruins. Silas atirou primeiro. Desviou e respondeu. O som dos tiros se misturou ao estalar das chamas. Silas foi atingido no ombro. Elias avançou e o derrubou no chão. Apontou-lhe a arma à cabeça. "Onde está Bowell?" Silas tossiu sangue e riu. "No topo", murmurou. "No topo da cadeia alimentar. E da cidade. Então é lá que eu vou caçar." Elias levantou, virou-se e desapareceu na fumaça. Quando o sol nasceu, Dry Creek era um campo de cinzas. Casas destruídas, chão queimado, gente chorando perto. Mas no meio das ruínas, Elias estava de pé, coberto de fuligem, os olhos brilhando de raiva contida. O xerife se aproximou. "Cambaleamos metade da cidade." Elias olhou para o horizonte. "Ainda não." "Como não?" "Enquanto Bowell respirar, isso aqui é só o começo." O xerife engoliu em seco. "E o que vai fazer?" Elias pegou o seu chapéu, ajustou o coldre e respondeu sem olhar. "Vou até o topo da cadeia alimentar." Enquanto se afastava, o vento soprava as cinzas sobre suas pegadas, como se o deserto tentasse apagar o rastro de um homem que nunca devia ter voltado. Mas o nome Elias Crow já era mais que um homem. Era um aviso. E em algum lugar da cidade, Clint Bowell observava da janela do escritório, com um sorriso frio e uma taça de uísque na mão. "Deixe-o vir", disse, para si mesmo. "Quero ver o que o corvo faz quando não há céu para voar." Capítulo 5. O preço do ouro. O sol de fim de tarde pintava Dry Creek com tons de ferrugem. As ruínas ainda fumegavam, e o cheiro de madeira queimada se misturava à poeira. Elias cavalgava lentamente, o olhar duro, o rosto sujo de cinzas. O silêncio que tomava a cidade não era paz, era o tipo de quietude que vem depois de um grito. Do alto da colina, ele avistou o Vale Dourado, as minas de Prospecton Hill, onde o ouro era extraído e enviado em carroças escoltadas por homens de Bowell. O lugar estava fortemente guardado, cercas, torres de vigia, cães. Mas Elias sabia que, se quisesse derrubar o império, teria que começar ali. Ele desmontou o cavalo e se aproximou a pé, rastejando entre as rochas. De longe, observou os trabalhadores, homens magros, maltratados, cobertos de suor e poeira. Trabalhavam sob o sol como se fossem parte da terra, enquanto capangas armados vigiavam com chicotes na cintura. "Bowell não compra ouro", pensou Elias. "Ele compra almas." No centro do acampamento, uma estrutura chamava a atenção. Um prédio novo, com paredes de metal e guardas na entrada. Ali dentro,
O ouro era derretido e pesado antes de ser enviado para fora do território. E, segundo os boatos, Baal guardava lá seus registros e seus segredos. Elias esperou a noite cair. Quando o último sino da mina soou, ele se moveu como sombra, desceu a encosta, atravessou os arames farpados e chegou à beira do acampamento. Um cachorro latiu. Ele se abaixou, jogou uma pedra, desviando a atenção. Depois deslizou por trás de uma carroça e entrou no depósito. O cheiro de óleo e metal quente enchia o ar. O som ritmado de martelos batendo ecoava lá fora. Elias caminhou devagar, até encontrar uma mesa coberta por mapas, contratos e anotações. Pegou um dos papéis e leu à luz da lamparina. Contrato de extração Cia Baal Mining Co. Assinatura, Juiz Malcolm Reeves. Aprovação, Prefeito Código, Langford. Ele franziu o senho. Então é assim. A cidade inteira vendeu a alma por algumas pepitas. Mas antes que pudesse pegar mais documentos, ouviu passos atrás de si. Virou-se rápido, arma em punho, mas era Abigail Kane, a jovem filha do ferreiro, uma das poucas que ainda enfrentavam os capangas. Ela olhava com espanto e raiva. O que está fazendo aqui? Vai acabar morto. Elias abaixou a arma, tentando descobrir por que estamos enterrando gente em vez de ouro. Ela o encarou por um instante, depois fechou a porta. Eu trabalho aqui, limpando o escritório. Se te pegarem, te enforcam antes do amanhecer. Elias sorriu de canto. Já tentaram antes. Abigail se aproximou, olhando os papéis. Isso é prova, mas precisa sair daqui. Se Baal souber que alguém mexeu nisso, ele mata metade dos trabalhadores. Então me ajuda a tirar isso daqui. Ela hesitou, mas o olhar de Elias era firme, sem arrogância, sem medo. Um olhar de homem que já viu o pior, e ainda assim acredita em algo. Tem uma saída pelos fundos, disse ela. Por onde passam os sacos de minério, mas você vai ter que rastejar no meio do carvão. Elias pegou os documentos, os enrolou e prendeu no cinto. Já passei por coisa pior. Enquanto caminhavam pela passagem estreita, o som de passos ecoou. Abigail o empurrou para trás de um barril. 2 guardas entraram, conversando. Baal mandou dobrar a vigilância, disse um. Parece que o velho corvo andou rondando por aqui. Que venha, respondeu o outro. Quero ver se voa depois de levar chumbo quente. Quando os guardas saíram, Elias soltou o ar devagar. Abigail encarou. Eles te chamam de corvo? Ele assentiu. É o que resta quando tudo que você amava já morreu. Ela desviou o olhar, tocada pela melancolia na voz dele. Depois apontou para o fim do túnel. Ali, os dois saíram e correram até os estábulos. Elias montou no cavalo e olhou para ela. Você fez o certo. Não respondeu Abigail. Eu só cansei de ver gente morrer por causa de ouro. Elias fez um aceno e partiu, sumindo na escuridão. Horas depois, já na velha cabana, ele espalhou os documentos sobre a mesa. A luz da lamparina iluminava nomes, cifras, rotas de transporte e assinaturas de políticos. O ouro de Baal não era apenas uma fortuna, era um império construído sobre medo, suborno e sangue. Enquanto lia, ouviu um som vindo da janela. Uma flecha cravou-se na madeira. Preso à ponta, um bilhete. Ele o puxou e leu. Você cavou fundo demais. Qual? Agora o ouro vai te enterrar. Assinado, código, P. Elias Os olhou olhos para o brilharam horizonte com o reflexo da chama. Tenta a sorte, Baal, murmurou. O inferno já me mandou coisa pior. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. Clint Baal estava oferecendo $10.000 pela cabeça de Elias Qual, vivo ou morto. E pela primeira vez desde a guerra, o velho pistoleiro sabia que o preço do ouro havia se tornado o preço da própria liberdade. Mas ele não recuou. Pelo contrário, montou o cavalo, prendeu as pistolas e olhou para o sol nascendo sobre o deserto. Se o ouro é o que manda, disse, então vamos ensinar o ouro a sangrar. E partiu rumo ao coração da cidade, pronto para fazer justiça com o que restava de pólvora e honra. Capítulo 7. A tempestade de sangue. O sol ainda não havia rompido as nuvens, quando a cidade de Dry Creek começou a acordar. Um silêncio pesado pairava sobre as ruas poeirentas, o tipo de silêncio que antecede o caos. Os moradores se moviam como sombras, trancando portas, apagando lamparinas e se escondendo atrás das cortinas. Todos sabiam o que estava por vir. O dia da vingança havia chegado. Elias Quão, parado diante do estábulo, ajustava o coldre de couro escuro preso à cintura. A manhã estava fria, e o vento trazia o cheiro metálico da chuva que se aproximava. Ele passou o dedo no tambor de seu revólver limpo, lubrificado e carregado com 6 promessas.
Ao lado dele, Sam segurava o chapéu com ambas as mãos. O garoto tremia, mas não era de medo. Era de raiva contida. Pronto para isso, garoto? Perguntou Elias, sem olhar para ele. Tô, acho que sim. Não acha? Ou está? Sam não respirou fundo, olhou o velho pistoleiro nos olhos e respondeu. Tô. Elias assentiu, montou no cavalo e puxou as rédeas. Então vamos libertar essa cidade do inferno. A praça central de Dry Creek estava tomada por homens armados. Os capangas de Clint Bowen se espalhavam em posição estratégica nos telhados, nas esquinas, no balcão do saloon. Clint, com seu casaco de couro e o charuto apagado entre os dentes, observava tudo da varanda do antigo escritório do xerife. Do alto, ele parecia o dono do mundo. Um dos capangas correu até ele. Chefe, qual está vindo? Trouxe o garoto Clint junto. Sorriu, um sorriso torto, cheio de veneno. Deixa vir. Quero que ele veja o que acontece com quem mexe comigo. Ele virou-se para o grupo de pistoleiros reunidos logo abaixo. Quando aquele velho botar o pé na rua, quero balas voando até o sino da igreja parar de tocar. Ninguém sobrevive. Elias apareceu no final da rua principal. Cavalgava devagar, como se o tempo tivesse parado para esperá-lo. O som dos cascos ecoava nas paredes de madeira. Sam o acompanhava, um pouco atrás, com a espingarda que havia ganhado de Ruth pendurada no ombro. Os homens de Clint se entreolharam, nervosos. Havia algo no olhar de Elias que os desarmava antes mesmo do primeiro tiro. Ele desmontou do cavalo no meio da rua e gritou: Clint Bowen, tô aqui pelo que você roubou, pelo ouro, pelas terras e pelas vidas que você destruiu. A resposta veio com um estampido. Uma bala cortou o ar e atingiu o chão perto de seus pés. O tiroteio começou. Elias rolou atrás de um barril e disparou duas vezes. 2 homens caíram. Sam se abrigou atrás da carroça e revidou, acertando o ombro de outro. O som das balas ecoava pelos becos, misturado ao grito dos feridos e ao relinchar dos cavalos assustados. O velho pistoleiro avançava com precisão mortal cada tiro, um corpo que tombava. Mas os inimigos eram muitos. Do alto do saloon, um atirador se preparava para alvejá-lo pelas costas. Antes que pudesse puxar o gatilho, Abigail Dempsey surgiu de uma das janelas do segundo andar e o derrubou com um disparo certeiro. Ela havia voltado. Parece que você ainda precisa de uma boa cobertura. Quão? Gritou ela, recarregando o rifle. Elias sorriu brevemente. E você ainda sabe chegar na hora certa. A chuva finalmente começou a cair grossa, pesada, lavando o sangue que escorria nas tábuas da rua. Clint observava tudo de cima, com um charuto apagado ainda preso nos lábios. Chega de brincadeira, murmurou. Vou acabar com isso eu mesmo. Clint desceu os degraus e caminhou até o meio da rua, pistola em punho. Elias Crow, disse em voz alta, sob o som da chuva e dos trovões. O homem que devia ter ficado morto. E você é o homem que devia ter aprendido a temer o silêncio, respondeu Elias, saindo da cobertura. Os dois se encararam a poucos metros de distância. A cidade inteira prendeu a respiração. Por um instante, não houve som. Só o vento, o farfalhar da chuva e o tilintar do esporão de Elias. Depois, o relâmpago cortou o céu e os dois dispararam. A troca foi rápida. Elias rolou no chão, disparou 2 vezes. A primeira bala atingiu o peito de Clint, mas ele não caiu de volta, e Elias foi atingido no ombro. Ambos cambalearam, exaustos, mas de pé, com o sangue escorrendo da boca. Levantou o revólver mais uma vez, mas antes que pudesse atirar, Sam apareceu atrás dele e gritou: larga a arma. Clint virou-se com um sorriso debochado. O garoto. Antes que pudesse dizer mais uma palavra, Elias atirou. O som do disparo ecoou pela cidade como um trovão. Clint Bowen tombou de joelhos e caiu na lama, com os olhos abertos e sem vida. A chuva continuou caindo por longos minutos, apagando as marcas do confronto. Elias ficou parado, observando o corpo de Clint ser levado pela correnteza de lama que descia pela rua. Sam aproximou-se, com os olhos marejados. Acabou? Elias olhou para o horizonte e respondeu, com a voz rouca, ainda não. Quando o ouro voltar para quem trabalhou por ele. Nos dias seguintes, Dry Creek começou a mudar. Os moradores voltaram às minas, mas agora sem o peso da exploração. Abigail organizava o transporte do ouro para ser usado na reconstrução da cidade. Sam ajudava Elias a cuidar dos feridos e dos órfãos que o conflito havia deixado. A esperança, pela primeira vez em anos, florescia entre os destroços. Elias, porém, sabia que sua jornada estava no fim. Certa manhã, montou em seu cavalo, olhou para a cidade ao longe e disse a Sam:
Você cuida deles agora, garoto. Eu já fiz o que devia. Sam tentou argumentar, mas Elias apenas sorriu. Todo pistoleiro sabe a hora de guardar o revólver e a hora de seguir o vento. Ele cavalgou lentamente rumo ao horizonte, sob um céu vermelho de fim de tarde. E quando desapareceu entre as colinas, o sino da igreja tocou não por luto, mas por liberdade. O eco do ouro havia se calado, mas o nome Elias Crow viveria para sempre nas histórias contadas ao redor das fogueiras, como o homem que enfrentou o inferno para devolver a esperança a uma cidade esquecida. Capítulo 8 O silêncio dos vitoriosos. A chuva cessou 2 dias depois, deixando a cidade de Dry Creek mergulhada em um estranho silêncio. Não era o silêncio do medo, aquele já havia morrido com Clint Bowen. Era o silêncio da reconstrução, o momento em que o eco das balas finalmente se apagava e dava lugar ao som das marteladas, dos pregos e do renascimento. As ruas, antes cobertas de sangue e lama, agora estavam cheias de vida. Homens erguiam novas fachadas de madeira, mulheres varriam a poeira das calçadas, crianças corriam livres, brincando entre as carroças. Dry Creek respirava de novo, mas nem todos sabiam como lidar com o peso da paz. Elias Crow observava tudo de longe, sentado na varanda do antigo escritório do xerife, agora transformado em sede provisória do conselho da cidade. O braço ferido estava enfaixado, e cada movimento doía, mas ele não se queixava. Ao seu lado, Abigail Dempsey anotava os nomes dos moradores que haviam sobrevivido à invasão de Baal e de seus homens. Ela parecia mais firme do que nunca, determinada a pôr ordem naquele caos. Eles precisam de um líder, Elias, disse ela, sem tirar os olhos do papel. Alguém que represente justiça, não medo. E você acha que esse alguém é quem? Perguntou ele, tomando um gole de café frio. Eu não sei, mas com certeza não é você. Elias soltou uma risada breve. Graças a Deus. Abigail fechou o caderno, virou-se e olhou o velho pistoleiro com expressão séria. Eu falo sério. Você fez o que tinha que fazer. Agora deixa o resto para quem ficou. Elias desviou o olhar para a rua e murmurou. Eu deixei muita coisa para trás, Abby. Só não sei se consigo deixar essa também. No centro da praça, o jovem Sam tentava organizar um grupo de mineiros para proteger as minas de eventuais saqueadores. Ele usava o chapéu de Elias um pouco grande para sua cabeça, e carregava a espingarda como se fosse uma extensão de seu próprio braço. A cada ordem que dava, lembrava um pouco mais o homem que o havia ensinado a lutar. Vocês dois, revisem as entradas da mina norte. E vocês, reforcem os portões. Gritava, com voz firme. Um dos mineiros mais velhos se aproximou. O garoto sorrindo. Está virando um líder de verdade. Abigail, observando de longe, respondeu, parece que o vento de Crow deixou raízes. Naquela noite, Dry Creek se reuniu em torno de uma grande fogueira na praça central. Era a primeira vez em meses que o povo celebrava algo sem medo. As pessoas cantavam, brindavam com garrafas de uísque barato e lembravam dos dias em que a cidade ainda era livre. Elias ficou sentado à parte, no escuro, fumando seu último charuto. O rosto iluminado pelas chamas mostrava um misto de cansaço e melancolia. Abigail se aproximou e se sentou ao lado dele. Você devia estar lá com eles, disse ela. Já estive em fogueiras assim antes. Sempre terminam do mesmo jeito. Que jeito? Com alguém indo embora. Ela ficou em silêncio por um momento, depois perguntou, vai partir, não é? Elias deu uma tragada longa e respondeu, nunca fui bom em ficar. Nos dias seguintes, os rumores começaram a circular. O ouro recuperado das minas seria redistribuído entre os trabalhadores, e Abigail planejava transformar parte dele em uma cooperativa para sustentar a cidade. Mas nem todos estavam satisfeitos. Alguns comerciantes ricos, que antes se beneficiavam das taxas impostas por Baal, começaram a conspirar em silêncio. A corrupção, afinal, nunca morre de vez. Ela apenas muda de rosto. Elias percebeu isso cedo. Tarde, encontrou 2 homens discutindo atrás do armazém. Um deles falava baixo, tentando esconder um saco de moedas. O ouro vai ficar onde sempre esteve, dizia o mais velho. A gente só precisa tirar aquele moleque do caminho. Elias sacou o revólver e o encostou na cabeça dele. E quem vai tirar vocês? Perguntou calmamente. Os homens congelaram. Eu não vou repetir. Esse ouro é do povo. Se eu descobrir que tentaram tocar em uma única pepita, juro que as minas vão virar o túmulo de vocês. Eles fugiram sem olhar para trás. Naquela noite, Elias foi até a casa de Sam.
O garoto dormia profundamente, exausto do trabalho nas minas. Elias deixou sobre a mesa um pequeno saco de moedas e uma carta escrita à mão. Garoto, o ouro pode comprar casas, armas e respeito, mas nunca vai comprar da cidade como se fosse sua família, e nunca esqueça o que custou para libertá-la. Eu já vi o que a ganância faz com os homens, e não quero ver o mesmo acontecer com você. Elias. Ao amanhecer, ele já estava na estrada, montado em seu cavalo preto. Ninguém o viu partir. Mas todos sentiram sua ausência como se o vento tivesse levado consigo o último pedaço do velho oeste que ainda restava ali. Semanas depois, Dry Creek floresceu. Abigail foi eleita como líder do conselho da cidade, e Sam se tornou o responsável pela segurança das minas. As histórias sobre Elias Qual começaram a se espalhar entre os viajantes e andarilhos. Diziam que ele havia sido visto nos desertos do Novo México, ajudando vilas isoladas contra bandidos. Outros juravam que ele havia pendurado o revólver de vez e desaparecido nas montanhas. Mas para Dry Creek, ele sempre seria o homem que enfrentou o ouro com coragem e partiu em silêncio. E toda vez que o sino da igreja tocava ao pôr do sol, alguém dizia: esse é o som do Quão, ainda cuidando da gente, onde quer que esteja. Capítulo 9. O último julgamento. O deserto parecia interminável. Elias Qual cavalgava sob o sol escaldante, o chapéu gasto protegendo-lhe o rosto queimado. O vento soprava quente, levantando redemoinhos de areia que lembravam fantasmas. Havia semanas que ele deixara Dry Creek e ainda assim, algo em seu peito dizia que aquela história não tinha terminado. Ele tentava enganar o destino, mas o destino, como sempre, tinha boa memória. Ao cair da noite, Elias chegou a um pequeno vilarejo nas bordas do território Apache. O lugar era simples, com meia dúzia de casas e um saloon com uma placa pendendo de um lado. Lá dentro, o ar estava pesado, e o uísque ralo. Ele se sentou no balcão, pediu uma dose e deixou as palavras virem como poeira. Crow? Perguntou o barman, estreitando os olhos. O Elias Crow de Dry Creek? O pistoleiro ergueu o olhar devagar. Depende quem está perguntando. O homem colocou um jornal velho sobre o balcão. Na capa, lia-se: novos investidores tomam controle das minas de Dry Creek. Jovem líder desaparece. Elias ficou em silêncio por um instante. Os nós de seus dedos se apertaram em volta do copo. Desaparece? Como assim? Dizem que o garoto sumiu depois de se recusar a assinar um novo contrato com os banqueiros de Silverton. E a moça, Abigail Dempsey, tentou resistir. Quase morreu por isso. Elias fechou os olhos. O som do vento lá fora pareceu mais frio de repente. Então é isso, murmurou. O ouro voltou a chamar os abutres. Ele jogou algumas moedas no balcão, levantou-se e saiu de fora, montou no cavalo e olhou para o horizonte. Os olhos, antes cansados, voltaram a brilhar com a chama que ele acreditava extinta. Dry Creek ainda não terminou comigo. 2 dias depois, ele estava de volta. A cidade parecia outra limpa por fora, podre por dentro. Cartazes novos, prédios reformados, mas o mesmo cheiro de ganância no ar. Homens engravatados circulavam com pistoleiros de aluguel, e nas portas das minas havia guardas armados com rifles novos e cintos reluzentes. Elias desmontou no limite da cidade e caminhou a pé até o saloon. Lá dentro, a música era alta, as risadas forçadas. Mas quando ele entrou, o piano parou. Todos sabiam quem era aquele homem. Elias Qual disse uma voz atrás do balcão. Era Abigail, com um curativo no ombro e um olhar endurecido. Eu sabia que você ia voltar. O jornal mentiu? Perguntou ele. Sam sumiu há 3 semanas. Foi atrás de provas contra os banqueiros e nunca mais voltou. E esses homens, de Silverton, vieram ajudar na administração. Agora controlam o ouro, o conselho e até a lei. Elias respirou fundo, tirou o chapéu e o jogou sobre o balcão. Então vamos tirar a lei das mãos deles. Nessa mesma noite, um grupo de moradores se reuniu secretamente no celeiro atrás do antigo escritório do xerife. Abigail, Elias e mais meia dúzia de mineiros fiéis traçavam um plano. Eles vão enviar o carregamento de ouro para Silverton amanhã ao amanhecer, explicou ela. 4 carroças, escoltadas por pistoleiros contratados. E quem lidera essa escolta? Perguntou Elias. Abigail hesitou. Um homem chamado Ken Mossel. Dizem que é rápido no gatilho. Tão rápido quanto você já foi. Elias abaixou o olhar, pensativo. Todo homem rápido acha que o tempo está do lado dele. Até o dia em que o relógio para. O ataque aconteceu ao amanhecer. A estrada para Silverton era estreita, ladeada por rochedos. As carroças avançavam em fila,
protegidas por mais de 10 pistoleiros. Quando o primeiro som de disparo ecoou, os cavalos empinaram, e o caos tomou conta. Elias e os mineiros surgiram dos rochedos, atirando com precisão mortal. A poeira e o chumbo tomaram o ar. Abigail, com o rifle em punho, derrubava os guardas que tentavam reagir. De repente, um silvo cortou o vento. Uma bala passou rente ao chapéu de Elias. Do outro lado da estrada, um homem de sobretudo cinza apareceu montado num cavalo branco. Era Cain Moser Crow, gritou ele, apontando o revólver. Dizem que você morreu há anos. Tô aqui para corrigir o erro da história. Elias girou o tambor da arma e respondeu, com voz baixa, então vem escrever o fim. Monson. Os dois cavalgaram em círculos, medindo um ao outro. O som dos tiros ao redor se dissolveu. Só existiam eles dois, o vento e o destino. Quem foi o primeiro a sacar? Elias desviou o corpo, atirou 2 vezes. Uma bala acertou o braço do rival. A outra Cain ainda tentou reagir, mas Elias se aproximou, encostou o cano da arma em sua testa e disse: a pressa é o pecado dos que esquecem de mirar. O disparo final ecoou pelas montanhas. Depois da batalha, as carroças foram recuperadas, e o ouro, devolvido à cidade. Mas Elias ainda não descansava. No meio da pilha de documentos encontrados nos baús dos banqueiros, Abigail achou uma carta assinada por Samueldon Holt, um dos sócios de Silverton. A carta confirmava: Sam havia sido levado vivo para a cidade vizinha, acusado de traição. Elias olhou para o horizonte. Então o julgamento ainda não acabou. Abigail tentou detê-lo. Você não pode ir sozinho, disse ele, colocando o chapéu de volta. Não é a primeira vez que caminho para o inferno, e não vai ser a última. Elias partiu naquela mesma noite, levando consigo o vento e o silêncio. Abigail ficou na estrada, observando-o desaparecer na escuridão, com lágrimas nos olhos. Sabia que ele não buscava apenas justiça, buscava paz. E paz, no Velho Oeste, nunca vem sem custo. O sol nasceu sobre Dry Creek, dourando as montanhas e fazendo o ouro brilhar nas mãos do povo. Mas a cidade sabia, o verdadeiro tesouro não estava no metal, e sim no homem que partira para enfrentar o que restava da corrupção. Elias Crow, o pistoleiro aposentado que não sabia se aposentar da luta. O último julgamento estava prestes a começar. Capítulo 10. O peso da redenção. O amanhecer em Silverton nasceu frio e cinzento, como se até o céu soubesse o que estava prestes a acontecer. Elias Crow chegou montado em seu cavalo preto, as botas cobertas de lama e o chapéu encharcado de orvalho. A cidade, embora maior e mais rica que Dry Creek, cheirava a mesma podridão, ouro, poder e medo. As ruas estavam silenciosas. Homens engravatados caminhavam apressados, e guardas armados vigiavam cada esquina. Elias desmontou perto do saloon e amarrou o cavalo no poste. Olhou em volta. Cada olhar fugidio confirmava o que ele já sabia. Ninguém ali confiava na lei. Ele entrou no salão. O piano parou. O cheiro de uísque e fumaça tomava o ar. Atrás do balcão, um barman olhou com cautela. Procuro um garoto. Sam, de Dry Creek, trazido para cá há algumas semanas. O homem desviou o olhar. Se veio por ele, já é tarde. Estão mantendo o garoto no porão do tribunal. Amanhã de manhã vai ter julgamento. Elias pousou uma moeda de prata sobre o balcão. Então o julgamento começa hoje. Naquela noite, Elias esperou a cidade adormecer. A lua cheia iluminava as ruas, e o som distante do vento carregava ecos de cavalos e correntes. Ele caminhou pelas sombras até a lateral do tribunal. 2 guardas conversavam, rindo e bebendo. Em segundos, Elias os desarmou e os deixou inconscientes. Desceu pelas escadas de pedra até o porão, onde a umidade e o cheiro de ferrugem dominavam o ar. No canto, acorrentado, estava Sam, sujo, mas vivo. Quando ouviu os passos, ergueu o olhar e seus olhos se encheram de lágrimas. Elias, eu sabia que você viria. Eu sabia que você não ia morrer antes de me dar trabalho. Elias arrebentou o cadeado com um golpe seco. Anda, garoto. Temos um trem para perder. Não posso ir, respondeu Sam, hesitante. Eles têm um livro, Elias. Registros das minas, contratos falsos, nomes dos corruptos. Se a gente não levar isso, tudo vai recomeçar. Onde está esse livro? No escritório de Holt, segundo andar. Elias respirou fundo. Então vamos buscá-lo. O tribunal dormia em silêncio, mas o segundo andar brilhava com luz de lamparina. Samueldon Holt, o banqueiro, revisava papéis em sua escrivaninha. Atrás dele, um retrato emoldurado de si mesmo o fazia parecer mais arrogante do que nunca. Quando a porta se abriu com um rangido, ele levantou o olhar e empalideceu. Elias Crow, em pessoa.
Vim buscar o que não te pertence. Holt recuou, tentando alcançar uma pistola sob a mesa, mas Elias foi mais rápido. Um tiro seco atravessou o tampo de madeira, acertando o braço do banqueiro. Ele gritou, largando a arma. O ouro fez você esquecer o que é certo, disse Elias, aproximando-se. Mas o sangue te lembra. Holt, ferido, ainda tentou sorrir. Você acha que pode mudar o mundo com uma bala? O ouro sempre encontra um novo dono. Elias o fitou com um olhar frio. Talvez. Mas essa noite, ele perde mais um. E atirou. Sam pegou o livro e os dois correram pelos corredores. Lá fora, guardas surgiram de todos os lados. As balas cortavam o ar enquanto Elias e o garoto se abrigavam atrás das colunas do tribunal. Pela direita, gritou Sam, recarregando a espingarda. Elias disparou 2 vezes, limpando o caminho. Os dois atravessaram a rua e se esconderam no beco, enquanto os sinos tocavam, e a cidade acordava para o caos. Agora para onde? Perguntou Sam, ofegante. Para a estação. A gente precisa sair antes que o sol nasça. O trem para Dry Creek partia em 15 minutos. Mas o destino tinha outros planos. Quando chegaram aos trilhos, viram um grupo de pistoleiros esperando e no meio deles, o homem de sobretudo cinza que Elias jurava ter matado, Ken Monson. A bala que o atingira no peito havia errado o coração por poucos centímetros. Agora, ele estava de volta, com um olhar de puro ódio. Eu disse que a história ainda não tinha acabado. Qual? Gritou Ken, sacando as 2 pistolas. Elias empurrou Sam para trás de uma pilha de caixotes. Fica abaixado. O duelo começou. As faíscas dos disparos iluminavam o pátio da estação como relâmpagos. Elias avançava entre as colunas, atirando, desviando, rolando pelo chão. Ken ria, selvagem, disparando com as 2 mãos. Uma bala acertou o ombro de Elias. Outra passou de raspão pela perna. Ele cambaleou, respirando com dificuldade. Ken se aproximou, a arma apontada para sua cabeça. Sabe o que é engraçado, Quão? Disse ele, com um sorriso cruel. No fim, somos iguais. 2 velhos cansados tentando lutar contra o mundo. Elias ergueu o olhar, os olhos frios como pedra. A diferença é que eu luto por alguém além de mim. E, num movimento rápido, puxou o gatilho. A bala atravessou o peito de Ken, lançando-o contra os trilhos. O trem chegou segundos depois e o corpo foi engolido pelo ferro e pela fumaça. Sam correu até Elias, que sangrava no chão. Aguenta firme, gritou o garoto. Elias tentou sorrir, mesmo fraco. Eu já aguento firme há tempo demais. Garoto. Ele entregou o livro para Sam, fechando a mão do menino sobre ele. Isso aqui é a tua arma agora. Usa para consertar o que o ouro destruiu. Você vai comigo. Qual? Vamos sair daqui. Não, Sam. O trem é seu. O meu já passou. O garoto faz chorava, tempo, segurando o velho pistoleiro nos braços. Elias olhou para o horizonte, onde o sol nascia lentamente, tingindo o deserto de ouro e vermelho. Vê isso? Murmurou. É o ouro do céu. O único que vale lutar por ele. Um último suspiro. Elias Kroll se calou. O trem partiu, levando Sam e o livro que limparia o nome de Dry Creek. Dias depois, Abigail recebeu a notícia da morte de Elias com um misto de tristeza e orgulho. As minas foram finalmente devolvidas ao povo. Silverton foi investigada, e os banqueiros, presos. E todos os anos, no dia em que o sol nascia dourado sobre as montanhas, Sam se ajoelhava diante da antiga cruz de madeira, onde repousava o homem que lhe ensinara o verdadeiro valor da justiça. E gravado na madeira, lia-se apenas: Elias Quão, a redenção custa caro, mas vale o preço.